Olá, meus amiguinhos e minhas amiguinhas. Vamos fazer uma rápida revisão do assunto que vai cair na sua prova. Membrana plasmática, hialoplasma e organela citoplasmática. A membrana plasmática, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, é uma película glicolipproteica que envolve a célula. Ela é tão fina que é só possível de ser visualizado ao microscópio eletrônico. Sua medida em torno de 75 angstroms. E sua composição, a glicose, que fornece energia, os lipídios, nós vamos encontrar os fosfolipídios e o colesterol e as proteínas estruturais. Os fosfolipídios, eles são anfifílicos, têm afinidade à água, hidrossolúveis, tem afinidade à gordura, lipossolúveis. Então, por isso que a parte externa da membrana, a cabeça do fosfolipídio, na parte externa, e a cabeça na parte interna, tem afinidade à água. Se aproxima muito de substância dissolvida em água que serão recebidas pelas células, ou sairão de dentro da célula. Então, a membrana plasmática, ela tem uma propriedade muito importante, que é a permeabilidade seletiva, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, para a sua prova. Lembrando que nesse modelo fluido de mosaico, o modelo de Singer-Nicolson, a membrana plasmática é um sanduíche. Lipídio na parte externa, lipídio na parte interna e no meio embutido as moléculas de proteínas estruturais, aonde nas cabeças estão as moléculas de glicose. Tem uma importância muito grande essa composição dessa membrana. Vai facilitar os transportes através da membrana. E os transportes, eles podem ser transporte passivo, transporte ativo e transporte de massa. Como transporte passivo, nós temos a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Transporte ativo, nós temos a bomba de sódio e potássio. Meus amiguinhos e minhas amiguinhas, não esqueça para a sua prova. E transporte de massa, lembrando da endocitose, que se divide em fagocitose e pinocitose. Fago, comer, citose, célula que come, pino, beber, célula que bebe. E como ela comeu e bebeu, ela tem que fazer a plasmocitose, a exocitose, jogar aquelas substâncias que não servem mais para a célula. Então, através da membrana, nós temos os transportes. O ato de nós respirarmos, quando o oxigênio atravessa a nossa célula, entra através dos fosfolipídios. São pequenas moléculas. Então não há gasto de energia. Você tem uma difusão simples, pequenas moléculas. O ato do CO2 sair de CO2, o dióxido de carbono sair de nossa célula, também é uma difusão simples. Mas quando nós ingerimos moléculas maiores, como aminoácidos, glicose, proteína, e elas entram para a nossa célula sem gasto de energia, é necessário que ocorra através das proteínas chamadas estruturais. Esse tipo de transporte é chamado de difusão facilitada. Facilitada porque as proteínas estão auxiliando a entrada e a saída dessa substância. Então, quando nós respiramos, nós precisamos da glicose para fornecer energia. Energia para você trabalhar, energia para você fazer uma boa prova, energia para você ter as atividades necessárias. Então a gente gasta glicose junto com oxigênio, a gente faz a combustão da glicose produzindo a energia em forma de ATP, adenosina trifosfato. Então esse é o transporte, difusão simples, difusão facilitada, que é auxiliado por uma proteína estrutural, meus amiguinhos e minhas amiguinhas. E nós temos também a osmose. A osmose é quando se trata de solvente, de água. Então a passagem sempre do menos concentrado para o mais concentrado. Para não esquecer para sua prova, toda vez que eu falar de osmose, lembra da carne seca. Você coloca no meio muito concentrado, ela perde toda a água, ela fica crenada, ela perde água para o meio, tá? Ela seca. E toda vez que você for lembrar também da salada de alface, você vai perceber que ocorreu a osmose. A tua salada, quando você joga o sal, você joga o vinagre, aumenta a concentração, com isso você consegue eliminar a ameba, que é um ser unicelular, realizando com que a ameba
perca água para o meio, com isso ela fica o quê? Ela acaba morrendo. E também você pode ter o que? O fenômeno chamado plasmólise. As folhas do alface, eles murcham, mas se você retornar uma água destilada novamente, eles vão sofrer o que nós chamamos de plasmólise. Então, a salada você pode recuperar, meus queridos alunos do Brasil. Excelsior B, a máquina do som. Então, não esqueça da osmose. Então, meio hipotônico, meio isotônico, meio hipertônico. Hipo, menos concentrado. Iso, igual. E hiper, mais concentrado. Então, dependendo do meio, você tem a passagem do meio menos para o meio mais, do meio menos para o meio mais. Lembra, galera, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, meio menos para o meio mais, sempre menos para o mais. Sempre a água vai passar do menos concentrado, que é o meio hipotônico, para o meio mais concentrado. Você tem a carne seca, ela perde água para o meio mais concentrado que você colocou na salmoura. Você tem o alface, colocou na salmoura, o alface perde água para o meio mais concentrado. Você tem uma gotinha de sangue, se jogar na água destilada, vai entrar água para dentro da célula